Olá! Hoje vamos conversar com você sobre como lidar quando seu filho apresenta baixa autoestima e quando isso interfere negativamente na vida dele. Meu nome é Vanessa, estou aqui com minha colega Bianca. Nós somos psicólogas e se você está enfrentando essa questão com o seu filho ou a sua filha, esse vídeo é para você. Então, antes da gente iniciar esse assunto, é importante que você tenha clareza sobre o que se trata a autoestima. O que é essa palavrinha que a gente tanto escuta falar, mas muitos não conhecem ao certo a definição. A autoestima é um elemento do autoconceito, é como você se vê. Ela se define como o valor que a gente dá a gente mesmo, a confiança que a gente tem nas nossas ações, nos nossos julgamentos. Quem tem uma boa autoestima consegue enxergar com mais clareza os problemas, consegue pensar nas estratégias para lidar com dificuldades, problemas, consegue curtir mais os momentos, se ver como merecedora ou merecedor daquilo que acontece de bom consigo mesmo, além de ter mais autoconfiança para enfrentar os desafios da vida. Com certeza, né, Bia? E também tem uma questão muito importante, assim, talvez até seja mais relacionada ao senso comum, essa relação com o físico, né? Sim, verdade. Isso de se sentir bem com o próprio corpo, de se aceitar da forma que é, de gostar, de se achar bonito. Então tem uma relação física muito importante. E aí o que me remete muito assim, é essa questão da adolescência, né? Porque logo no início da adolescência, ou até talvez quase todo o percurso, é por de todas as mudanças, né, que são muito comuns nessa fase. Por exemplo, do menino, né, que tem a voz que afina, e grossa, fica naquela variação, né? Da menina que cresce às vezes demais, às vezes não cresce. Então, assim, é muito natural que ocorram essas mudanças e que muitas vezes a autoestima, né, do adolescente flutue muito, né? Aí, às vezes, vai lá embaixo. Porque se sente fora do padrão, acha que não está coerente, né? Que não deveria ser desse jeito, que gostaria de ser de outra forma, gostaria de ser igual a amiga. Estava até lendo esses dias, né, uma pesquisa falando sobre o aumento de cirurgias plásticas até em adolescentes, né, como Olha, isso. para você ver assim como impacta, né, essa questão da autoestima muito pelo aspecto visual e como é uma fase tão difícil, né? Assim, E olha que é uma fase que, assim, o corpo ainda está em formação, né? Então, ainda está desenvolvendo ali. Você vê que já traz um incômodo, né? sim, com certeza, né? Muito assim por conta dos padrões também, que o tempo inteiro estão ali, né, sendo condicionados e colocados. Acho que essa questão também das redes sociais, né, influenciou muito, porque existe aquele padrão da perfeição, né? Isso, com certeza. Pode fragilizar, né, o seu filho ou a sua filha. Então é importante que você compreenda um pouco mais e pode até mesmo ajudar a fortalecer essa autoestima do seu filho ou da sua filha, né? Com certeza, Nessa. À medida que vão entrando na adolescência, eles passam a se comparar mais com os outros, fazer julgamentos, reflexões, o que não faziam antes. Na infância, você não vê muitas essas comparações e esses julgamentos. Até porque, quando o indivíduo chega na adolescência, a capacidade deles de pensar melhor em termos desses julgamentos, dessas reflexões, né? Então, o adolescente, ele começa a ter mais noção, assim, em termos de, por exemplo, quando ele vai bem em uma determinada atividade, quando ele não vai, no que ele é bom, no que ele é habilidoso, no que ele não é, começa realmente a se confrontar. Na infância, às vezes, até acontece, né, Bia? Mas, assim, mais quando vai chegando no início da adolescência, assim, né? Dessa pré-adolescência. Então, isso é mais presente, exato. Na infância acontece de maneira mais leve, pouca, mas na adolescência isso é mais presente, não só por conta dessa fase de transformações mesmo, mas da própria capacidade de pensar, enfim, e os outros fatores que acabam influenciando também, né? Que a gente vai estar falando um pouquinho ao longo do vídeo. Então, tudo isso acaba contribuindo. Então, nessa fase, o adolescente, como eu disse, ele já tem mais noção das coisas, né, do que incomoda dele em relação ao corpo, como eu disse, ao desempenho dele nas atividades que ele faz, enfim, e se confrontar mais em relação ao desempenho do outro, ao que o outro apresenta também. É verdade. Porque, assim, a comparação, ela tem um lado positivo também, né? Tem. De certa forma, nos ajuda a
a evoluir, né, a ver o outro e olhar, assim, nos estimula, né, Nessa? Nos estimula. A querer melhorar mesmo, né? Mas eu acho que na maioria das vezes essa comparação surge com um peso muito negativo, no sentido de talvez ver como errado, né? Porque eu não sou bonito o suficiente, porque eu não sou igual àquela pessoa. Não sou tão inteligente porque eu não sou igual a fulano. Então, assim, muitas vezes acaba não servindo para estimular, mas sim para trazer essa, como se fala assim, para fragilizar, né, essa autoestima. E é muito interessante, eu gosto muito de trabalhar isso no consultório, de mudar essa forma de pensar, né, assim, da gente buscar, mudar essa chavinha. Então, ao invés de ficar ali olhando o outro e querendo ser igual ao outro, ou então sofrendo porque não é igual, né, mas encarar e ver como uma forma, talvez, de motivação, de, como você colocou, né? Inspiração, estímulo. Inspiração, de estímulo, acho que é bem legal. Porque é muito comum, né, como o Bia estava colocando, que é essa fase, justamente pela capacidade cognitiva, né, de fazer essas comparações, né, diferente da infância, surge com muito mais frequência, então realmente começa a comparar, né, essa questão de beleza, de mais engraçado, de mais inteligente, e aí é uma fase também que rola muito bullying, né, muito por conta dessas características também, então o que já faz com que a autoestima, às vezes, né, dessa variada, essa balançada, e às vezes para pior mesmo, né? Então, tudo isso vai interferir, né, na autoestima do seu filho, e pode, muitas vezes, interferir em outras áreas, né, que não estão relacionadas a ele somente, né, essa questão, assim, pessoal, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, pode impactar no desempenho escolar, pode impactar nas relações familiares, nas relações com os amigos. Então, pode estar para além de algo assim individual, vamos colocar dessa forma, né? Não, com certeza, assim, é porque como a autoestima é como a gente se vê, como eu me vejo vai interferir em todos os aspectos da minha vida, todos, não é? Não só nessa questão como a gente colocou aqui da imagem, da beleza, digamos assim, essa questão mais estética, mas nos meus próprios desempenhos, nos meus relacionamentos, então das habilidades, né, que tem. Isso, exatamente. Então, nessa fase da adolescência, como a gente está colocando aqui, que é uma construção de identidade, imagina que ele está construindo, né, esse conceito sobre ele mesmo. Então, assim, é necessário até que a gente dê o tempo desse adolescente, dele se adaptar a todas essas transformações e mudanças, né? Às vezes, assim, eu vou até, quer dizer, antes de eu me alongar aqui, eu vou até aproveitar para dar a primeira dica aqui do vídeo, que ela é bem importante. Anota para não esquecer. Anota para, exatamente. Que é justamente você não cobrar de forma exagerada por bons desempenhos que o seu filho pode ter em qualquer atividade que ele exerça, né? Porque o que acontece? No período escolar mesmo, que ali saiu da infância e foi para a adolescência, que normalmente ali você começa a ter um maior número de matérias, ter mais professores, enfim. Pode ser que esse adolescente enfrente algumas dificuldades iniciais, que é natural. Então, se você cobra nesse momento um desempenho muito bom dele, isso pode refletir negativamente, né, na autoestima, porque, assim, de repente ele mesmo, já na sala de aula, já está fazendo as comparações do desempenho dele com o desempenho dos colegas, aí quando ele chega em casa, mostrando as notas, no caso, né, as notas mais baixas, e aí você cobra de forma exagerada, isso vai refletir negativamente em como ele se vê em termos de uma pessoa de capacidade, de inteligência, de habilidades. Então, isso não vai ser bom, porque pode piorar ainda mais o resultado dele na escola, o desempenho dele na escola. O ideal é que você... De motivar, né? Ao invés de motivar, que é o que eles querem, acaba dificultando ainda mais, né? Essa mudança. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, o ideal é que você primeiro o acolha as dificuldades que seu filho está enfrentando, pense junto com ele nas alternativas que vocês podem tomar para tentar melhorar ali, se for o caso da escola ou qualquer outro setor da vida dele que seja. Tenha paciência, tenta ver meios, através do diálogo, da comunicação, que você possa
fazer com que, como Nessa colocou, que ele motive, que estimule, que busque outras inspirações, que tenta lidar da forma melhor com essas dificuldades que ele está apresentando nesse momento inicial da adolescência. Enfim, isso tudo vai facilitar para que seu filho enfrente isso da maneira mais positiva possível, né? E que não abale tanto a autoestima dele. Isso, com certeza, né? Acho que você deu um exemplo muito bom, Bia, em relação à escola. E, assim, sempre pensar em estratégias, né? Então, por exemplo, tá tendo essa dificuldade escolar? Vamos pensar, então, no reforço. Vamos pensar Isso. nos pais, né? Pode dar esse auxílio em determinada matéria, se tem esse conhecimento. Ou se tem um amigo, um primo. Então, assim, sempre buscar estratégias para poder ajudar. Então, tem que ter, a cobrança tem, mas tem que ser uma cobrança sempre equilibrada, no sentido de observar as habilidades que seu filho tem, as necessidades, as características dele, as dificuldades que ele enfrenta. Então, assim, colocar na balança todos esses ingredientes aí e ver o quanto de pressão, vamos colocar assim, né? Você pode colocar ou não. Então, tem que ter esse olhar mais atento, né? Para poder fazer isso de forma que seja mais funcional, digamos assim. Isso, então, perfeito. É importante ter esse cuidado, né? Para justamente estimular, melhorar essa autoestima e não diminuir. E é importante que você saiba também que muitos campos da vida do seu filho, né? Ambientes que ele está, que ele faz parte, vão interferir também nessa autoestima, na construção dessa autoestima dele. Então, assim, o meio familiar, né, a forma como você aí em casa, né, e a família o trata, o vê, às vezes até uma questão da família mesmo, de como vocês lidam um com o outro, né, a própria escola também, o que os professores falam sobre ele, como é que é a visão dos colegas sobre ele, os amigos, as próprias redes sociais, como a gente já colocou anteriormente, né, da internet, da televisão, assim, a comunicação, né, de forma geral. Então, tudo isso realmente vai trazer esse impacto. Então, você, como mãe ou como pai, né, precisa estar sempre atento como é que está sendo, né, esses outros ambientes aí externos que ele está... Como é que ele está absorvendo, né, essas informações. E também pensar, assim, que você, enquanto mãe e pai, tem um peso muito grande nessa formação, né, da própria identidade, da autoestima do seu filho. Às vezes, um ambiente familiar muito crítico, que traz, assim, muitas dificuldades, assim, né, no sentido de muitas imposições, tá sempre pontuando coisas negativas, tirou 10, tirou 9, mas era para ter tirado 10, não tá bom ainda, então são sempre... Não fez mais que sua obrigação. São sempre falas que acabam apontando pequenas questões ali, né, difíceis para o adolescente, né, como se ele também realmente visse que ele não é bom o suficiente, e que você pode mudar essa forma como você tem lidado com ele, justamente para não fragilizar e se melhorar, potencializar essa autoestima do seu filho, né? Então tem que ter esse autocuidado aí também, né, Bia? Isso, perfeito, Nessa, exatamente. Porque às vezes é isso, às vezes você tem cobrado bastante esse desempenho, tem feito essas comparações até para tentar ajudar, só que, como Nessa tem colocado, como Nessa tem colocado, né, que, assim, a depender de como seja feita essa comparação, as palavras que você utiliza, isso só piora. Então, é preciso que você reveja sua maneira de conduzir toda essa situação para que isso não afete a autoestima do seu filho. Isso mesmo, né? Então, Nessa, e até pelo que você estava falando em relação aos fatores que influenciam na baixa autoestima, o bullying, como você colocou, realmente é algo para a gente se atentar, porque, assim, você imagina você ser alvo de críticas, de piadas, de julgamentos, até mesmo ofensas, no seu ambiente escolar, né, colegas. Então, assim, não é fácil você vivenciar isso, principalmente para adolescentes que são mais sensíveis. Já não é fácil para nenhum adolescente, né, mas para os mais sensíveis ali, que de repente já tem uma autoestima baixa, já não tem outros reforços positivos. Então, assim, fica bem difícil lidar com isso e afeta negativamente a maneira como ele se vê.
como a gente está dizendo aqui, que na adolescência é essa fase da construção de imagem, desculpa, da construção de identidade. Então, essa forma como os colegas abordam a questão da imagem ou do próprio desempenho deste adolescente vai repercutir negativamente na autoestima. Demais, às E, vezes assim, não só nem na escola, né, Bia? Em vários ambientes, assim, né, de outros em vários tipos de momentos. sociedade, na internet também, né, nas redes sociais. E É um isso bullying mesmo. que pode estar em vários ambientes, né, da vida desse adolescente. Isso. Principalmente porque, assim, na adolescência tem muito aquela questão de você ser aceito no grupo, né? Isso, essa Então, necessidade. assim, e aí aquela necessidade de aprovação e tudo mais. Então, imagina, você sendo alvo de piadas, de crítica, ao mesmo tempo querendo ser aceito pelo grupo, ser popular é uma fase na adolescência que a gente inicia, né, essa fase da paquera, dos interesses e tudo mais. Então, assim, você quer estar ali bonito, quer estar atraente, mas ao mesmo tempo você de repente tem um apelido que já afeta a sua imagem, né? Então tem um peso muito grande. A gente vê vários casos aí bem sérios relacionados a bullying, né? Dos prejuízos na vida da pessoa, na autoestima dela por conta do bullying. Com certeza. E essa questão do bullying dá até um super vídeo, né? Dá. Para outro vídeo, porque é muito extenso, porque tem o bullying, né? Do dia a dia, assim, vamos colocar presencial, mas tem o cyberbullying também. Então, como a gente colocou, né, das redes sociais. Então, é algo que dá muito pano para manga e a gente com certeza vai discutir em outro momento, né, de forma mais aprofundada. Então, é importante a gente lembrar, né, que a adolescência realmente é um momento de fragilidade, então, de vulnerabilidade também. Então, essas interferências do outro, o olhar do outro sobre talvez o seu filho ou a sua filha, vai interferir bastante, né? Não é que vai ser assim, com certeza vai interferir, né, Bia? Como se fosse algo, Isso. como é que é a palavra, gente? Algo concreto, assim, né? No sentido de com certeza vai. Mas que pode influenciar, que na maioria das vezes influencia. Influencia. Então é importante ter esse cuidado, ter esse olhar, né? Por exemplo, essa questão das redes sociais. Estar atenta ao que seu filho está consumindo, o que sua filha tem observado, quem são essas pessoas que ele ou ela segue, né? Às vezes rola até muita comparação, eu vejo isso muito no consultório, nem com outros adolescentes, mas com adultos, né? Uma blogueira X, um famoso Y. Então, assim, pessoas que já têm uma outra história, né? Inclusive estão em uma outra fase da vida. Então, são comparações bem justas até, né? Então, não tem como comparar. Mas eles persistem, e a gente tem visto, assim, dados, né? Até da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que teve um aumento de mais de 100% nessas mudanças estéticas, né, nesses procedimentos, entre jovens de 13 e 18 anos. Então, é algo assim muito sério. Imagina. Enorme. O corpo nem está desenvolvido totalmente, né? Ainda está desenvolvendo. E já estão buscando essas mudanças, né, assim, a partir de procedimentos. E é algo muito sério que a gente precisa estar atento, né? Porque essa necessidade. Claro. Então, tá atento ao que seu filho está observando, o que ele está consumindo na internet. É muito importante, né? Essa questão da rede social, a gente precisa bater sempre muito na tecla aqui. Com certeza, com certeza. Então, assim, são vários fatores, né, nesse aqui, assim, influenciam e como isso repercute negativamente aí a autoestima do adolescente, né? Uhum. Então, assim, é por isso que é fundamental que o adolescente tenha uma autoestima fortalecida. A gente está falando do adolescente aqui, mas eu acho que é um conteúdo que dá para todo mundo, não é, Nesse? Sim. Porque realmente, assim, é necessário que esse adolescente passe a gostar de si mesmo, independente das características que ele avalie como defeitos, como algo a melhorar. Né, que ele tem. Isso, exatamente. Que ele tenha mais autoconfiança, que ele saiba, inclusive, que, assim, ele tem potencial para desenvolver habilidades, que ele tem potencial para
ter um bom rendimento em algo que ele queira, porque, assim, às vezes o adolescente, ele é muito imediatista, ele já quer ser muito bom em algo, por exemplo, um adolescente quer, assim, jogar bola, e ele quer ser excelente jogador, mas ele está começando ali, né, está aprendendo e tal, e, de repente, pode ser que ele não se veja como muito bom, porque está nesse momento inicial, né? E ali, de repente, os colegas já jogam há bastante tempo, estão com desempenho melhor que o dele, e aí isso pode afetar negativamente a forma dele pensar sobre a situação, achar que ele não é bom o suficiente, mas assim, sem entender que ele precisa desenvolver aquilo. Ele acabou de começar a jogar, né? Então precisa de, né, de prática. Isso, precisa de prática. Então, assim, ele ter mais autoconfiança, saber que ali ele tem como desenvolver, tem potencial para desenvolver determinadas habilidades, competências, acreditar mais nele, isso faz toda a diferença na vida da pessoa. Eu coloquei aqui da pessoa porque nem é só do adolescente, mas faz muita diferença. Então, por isso que, assim, a autoestima, a gente está fazendo esse vídeo, porque, de fato, é algo que, assim, eu vejo muito presente no consultório. É muito difícil eu atender um adolescente que tem uma autoestima fortalecida. Verdade. Mas é muito difícil mesmo. Não é, Nessa? Grande parte dos adolescentes tem autoestima baixa, e isso repercute, como a gente está dizendo, na escola, nos relacionamentos, não só relacionamentos com colegas, em casa, os relacionamentos amorosos que também estão iniciando, porque, de fato, como você se vê, isso vai estar relacionado a qualquer aspecto da sua vida. Nossa, sem dúvida. E é sempre lembrar, né, que o adolescente de hoje é o adulto de amanhã. Então, a gente precisa fortalecer para ele ter uma adolescência mais saudável, para ter uma melhor qualidade de vida. E também pensando no futuro, né? Que no futuro, enquanto adulto, ele vai ter melhores relacionamentos, vai se dar melhor, por exemplo, no trabalho, né? Com as pessoas ali, com os colegas de trabalho, vai se sentir mais feliz, mais realizado. Então, é uma sementinha que a gente precisa cuidar desde o começo, né? O ideal é que isso seja fortalecido na infância, né? E que vá só sendo regado ali, né? Para crescer forte, saudável, para que quando ele chegue na vida adulta, ele consiga ser um adulto funcional, feliz, que tenha realmente, consiga usufruir dessa qualidade de vida, né? Então, o seu papel enquanto mãe, enquanto pai, é muito importante. Então, estar realmente atento às suas falas, né, vai interferir demais no desenvolvimento e no fortalecimento dessa autoestima, né, do seu filho ou da sua filha. Então, é uma forma também até de prevenir, né, de prevenção mesmo, em relação a outras questões que vão estar relacionadas com a saúde mental do seu filho, né, por exemplo, depressão, distúrbio de autoimagem, às vezes uma questão, assim, talvez de uma ansiedade também. Transtorno alimentar. Transtorno alimentar. Então, várias outras coisinhas vão surgindo por conta de uma autoestima baixa. Então, se a gente fortalece essa autoestima, é uma forma também da gente prevenir para que outras questões, né, mais problemáticas, mais complicadas, né, não venham a surgir. Então, é muito importante mesmo, né, é uma prevenção. Isso mesmo, Nessa. Realmente, Nessa, é uma repercussão muito grande na vida de um adolescente. E é importante que você, que está nos assistindo, saiba que a autoestima, ela não acontece do dia para a noite. Ela é construída diariamente. Então, se, por exemplo, você quer que seu adolescente seja mais confiante, você vai ter que todos os dias plantar a sementinha da confiança, com práticas diárias, como eu estava dizendo aqui agora há pouco, e que a gente vai dar algumas dicas para frente, até para você ter uma clareza maior do que fazer em relação a isso. Então, adolescentes que são criados com frases positivas, como é que eu posso dizer, com você parabenizando pelas conquistas, pelas realizações dele, ou até mesmo incentivando ele a conseguir as metas que ele traçou, os objetivos, com certeza esse adolescente terá uma boa base em relação à segurança, por exemplo, à autoconfiança, para ele enfrentar vários desafios da vida dele. Então, olha só que diferencial, né? Essa sua conduta, a forma como você aborda tudo isso com o seu adolescente. Realmente, você vai ser um grande incentivador ou incentivadora para que realmente seu adolescente tenha uma autoestima mais fortalecida. Isso mesmo, sem dúvida, Bia.
Isso é até interessante também da gente pensar, tem até a ver com a nossa segunda dica, né? Que é justamente você ressaltar esses pontos fortes do seu filho, da sua filha, e valorizar realmente o que ele faz, as qualidades dele, as habilidades que ele tem. Claro que aqui a gente não está pedindo para você ficar passando a mão na cabeça, né? Às vezes fez uma coisa não tão legal, e você aumentar isso e dizer que foi perfeito, foi maravilhoso, sendo que não é isso. Mas tá ali criticando, mas criticando às vezes, né, se for necessário, de forma construtiva, né? Poxa, eu achei que não tá tão legal, mas eu vi que você já evoluiu muito em tal coisa, em determinada situação. Então, assim, é pontuar, é saber a forma como falar, né? Isso. É dizer de uma forma que você está ali mostrando que você acredita nele, que você está incentivando ele. Então, a forma como você traz isso, né? De como você fala, às vezes, sobre as qualidades, os talentos do seu filho, é muito importante. Então, às vezes, por exemplo, sua filha tem uma habilidade com algum esporte, então incentiva a entrar num time, num grupo, não agora, né? Que a gente está em pandemia, mas depois, quando isso for viável, né? Quando for possível. Isso, em outro momento. E se mostrar que você acredita nela, no potencial dela, que é como eu falei, às vezes não tá perfeito, mas que você acredita, né, que ela pode alcançar mais, que ela pode ir além. Às vezes, sei lá, seu filho ele toca um violão, alguma coisa assim, né, um instrumento. E aí valorizar esse instrumento, pedir para ele tocar para você alguma música, pedir para tocar em algum evento assim, não vou dizer evento, né? Entrou de novo essa questão. Não, É um evento online, pronto, um evento online, né? Assim, da família, sei lá, né? Um momento Zoom aí da família. isso. Pedir para ele tocar. Então, assim, porque ele vai se sentir valorizado, né? Ele vai se sentir também útil, confiante, que as pessoas que são mais importantes, né? Que é justamente você, né? Ou a família, né? Que são essas pessoas mais importantes aí, a família, para ele, acreditam nele, acreditam no potencial. Então, é muito interessante pensar na forma como você está trazendo essas questões para o seu filho, né? Como é que você está lidando com ele. Perfeito, Neissa. E até complementando sua fala, porque assim, é importante que você de casa policie seus comentários, né? Como Neissa estava dizendo aí agora há pouco, tudo é a forma como você aborda. Então, assim, o que que a gente trouxe antes, até em relação às comparações, por exemplo, é importante que a gente saiba que, assim, cada um tem uma realidade. Então, por exemplo, seu filho tem uma dificuldade em matemática, mas é uma dificuldade real mesmo. Não é uma dificuldade, digamos que leve, que a gente tem alguma coisa, é uma dificuldade grande, digamos assim. E o primo, que estuda na mesma série, já não tem tanta dificuldade, consegue ter um bom desempenho em matemática, e seu filho não. Aí você compara, mas não tá vendo seu primo tão bom, sempre tira nota boa e tal, tal, tal. O que acontece? São realidades diferentes. Você não tem como exigir do seu filho o mesmo rendimento que o primo, já que seu filho tem apresentado dificuldade, uma dificuldade maior em matemática. Então, é necessário que você acolha, veja qual é a dificuldade, pense em alternativas para que ele consiga desenvolver, para que ele consiga realmente superar ali aquelas dificuldades e ir bem na matéria. Então, a comparação, ela não é efetiva nessa questão, como a gente está colocando, porque isso vai afetar a autoestima, porque, assim, de repente, seu filho já está se sentindo mal por ele não estar indo bem na matemática, e até ele mesmo pode estar fazendo comparações do desempenho dele para o desempenho do primo e dos outros colegas, aí, de repente, vem você, pai ou mãe, e faz essa comparação. Então, isso tem um peso muito grande para a autoestima do seu filho. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com os comentários que a gente faz, mesmo que a gente queira ajudar com esses comentários, mas realmente a forma como a gente aborda, a forma como a gente conversa, como a gente faz isso, como a gente compara, pode surtir um efeito muito negativo em relação à autoestima do seu filho. Com certeza, né? E quem é que gosta de comparação? Eu tenho certeza que você aí não gosta, né? Eu Exatamente. também não curto. Então, assim, às vezes até a própria comparação gera um mal-estar entre as pessoas, né? Talvez seu filho com o primo, né? No exemplo aí que Bia deu. Até às vezes gera um mal-estar, ele não vai curtir tanto esse primo, porque já rola talvez, né? Essa comparação. Isso. Às vezes um ciúme. Então, assim, gera-se um desconforto mesmo, desnecessário, né? Eles poderiam ser super amigos, né? Uma vez que já são primos, poderia ter uma amizade super maravilhosa. E às vezes essa comparação já interfere
e eles já não se dão muito bem um com o outro por conta disso, né? Então é importante se atentar. E aí a nossa terceira dica é justamente também você deixar o seu filho ou a sua filha ter liberdade para fazer as coisas, né? Tomar a iniciativa. Ir lá e ver como é que vai ser, ver se dá conta ou não, encarar novos desafios, tentar resolver problemas. Claro que estando ali do lado, dando suporte, né? Acolhendo quando O necessário. apoio que precisa, isso. Isso. Então, assim, mostrar que você está ali, né, de retaguarda, né, se ele precisar, mas também mostrar que, ó, confio em você, vai lá, né, encara essa. Até para ele perceber também se ele gosta, se ele não gosta, se ele vai bem, se não. Importante a gente saber também, lembrar que a gente não vai ser, que a gente não é perfeito. A gente não é bom em tudo. Então, Bia deu o exemplo aí da matemática, eu mesmo sempre fui muito ruim em matemática. E vou fazer o quê, né? Tentei bastante ali no ensino médio e tudo mais. Não trabalho com isso hoje em dia, que bom, né? Opa! Inclusive, um dos motivos da escolha do curso foi não ter matemática, né, Nessa? Acho que é um critério, né? Bioestatística que o diga, né, Bia? Pois é. Mas é justamente a gente lembrar que a gente não vai ser perfeito em tudo, que a gente não vai saber tudo. Então, seu filho, ele também vai ter que ter aprender isso, né? De que vai ter determinadas coisas, habilidades, que ele não vai aprender ou não vai ser bom, mas vai ter um tanto de outras que ele vai ser, né? E então ele vai também ver ali, poxa, me dou bem naquilo. Ou não, isso aqui não é para mim, então vou tentar uma outra coisa. Então é importante também dar espaço para ele ir se descobrindo e se conhecendo, para ele valorizar esses pontos, né, positivos que ele tem e também percebendo alguns pontos negativos, né? Algumas dificuldades que ele tem também, que faz parte, né? Isso mesmo, Nessa, perfeito. Peraí, que deixa eu desligar meu ar. Aí. Pronto? Uhum. E até aproveitando a sua fala, Nessa, eu vou puxar aqui para a nossa quinta dica, que é justamente você criar o seu filho no mundo real. O que seria isso, né? Mundo Tem real. tudo a ver, né? Com essa fala que eu trouxe agora, né? Isso, exatamente. É justamente o adolescente entender que, assim, ninguém é perfeito, que a gente não é bom em tudo, que a gente vai ter nossas limitações, que, de repente, você não vai ser o mais popular da escola, né? Digamos assim, e que isso é a vida, isso faz parte, não é? Quanto mais cedo a gente entender que a gente tem que a gente vai ter que lidar com essas frustrações, melhor para a gente, porque a gente se aceita mais, um aceitar que não é acomodar, é um aceitar de que eu tenho as minhas limitações, mas sempre buscando melhorar no que compete a mim, né, de realmente fortalecer pontos que de repente estão precisando aí serem melhorados. Então, assim, esse choque de realidade, digamos assim, ele é bem importante para que o adolescente já comece a lidar com isso, para que, assim, ele já tenha uma autoestima mais fortalecida para ele enfrentar situações difíceis da vida, né? Porque, assim, na adolescência está só começando. Na fase adulta, a gente lida com muitas situações. Então, se desde cedo ele tiver contato com isso, aprender isso, melhor vai ser para ele lá na frente, enquanto adulto. Vai ter uma qualidade de vida melhor, vai estar com a autoestima mais fortalecida, sabendo resolver problemas, ou seja, mais resolutivo, com pensamentos mais adequados para a situação, aceitando mais as limitações, buscando essas melhorias, sabendo que tem potencial para desenvolver. Então, olha que maravilha, né? Uhum. Então, tudo isso você pode contribuir para que seu filho realmente tenha essa autoestima fortalecida, que isso aconteça, né? Isso mesmo, a gente vê muito também na terapia, né? Adultos que chegam com demandas e logo vem esse pensamento, né, Bia? Assim, poxa, se tivesse trabalhado isso lá na adolescência, lá atrás, olha como seria diferente, olha como, né, a vida dessa pessoa podia estar hoje mais feliz, né, mais satisfatória para ela ou para ele. Então, é muito interessante já mudar, né, e fortalecer realmente a autoestima agora, né, na adolescência. Assim, é importante até na infância, né, se for o ideal mesmo, né, Bia? Isso. A gente colocar aqui seria na infância, mas como a gente está falando para você, né, que é mãe ou pai de adolescente, então
é começar logo, quanto antes. E é importante lembrar também que a autoestima, ela não é aquela coisa assim de, a pessoa está se achando, né? É o suprassumo, a última Coca-Cola do deserto, não é isso. É justamente ter consciência dos pontos bons e dos pontos ruins que tem, né? Das qualidades e dos defeitos, né? Das minhas dificuldades e das coisas que eu sou boa. Então, por isso, ter essa consciência é muito importante, porque às vezes, né, tem essa visão de que uma pessoa com a autoestima boa, né, é aquela que tá ali se achando, né, E maravilhosa. você acha linda, né? E não é, né, tá longe de ser por aí, né, até Não, é. porque é preciso reconhecer essas dificuldades também e ver que você não é perfeito, né, então, como Bia colocou, o seu filho adquirindo essas habilidades agora, né, fortalecendo essa autoestima agora, vai ser muito importante, não só para essa fase que ele está, mas também para o futuro. E aí, então, né, uma última questão para colocar aqui para você é que nunca cobre em excesso, né, o seu filho no sentido de cobrar que ele seja perfeito, que ele seja maravilhoso em tudo, porque ele não vai ser e você também não é, né? Sejamos sinceros, nós não somos É perfeitos. isso mesmo, Nessa, ótimo. Então, ele também não vai ser perfeito, né? Ele não vai conseguir ser 100% em todas as atividades que ele faz. Não é às vezes. Fora que ele pode colocar isso como padrão para ele, não é, Nessa? Se os pais cobram, então ele pode colocar isso como um padrão, que ele tem que ser muito bom em tudo que ele faz. Verdade. Já é um outro problema aí para lidar na terapia depois. Já é um outro problema para dar terapia. E que é comum, hein? Ou E que como é comum. nessa busca pela perfeição, de querer sempre melhor e de, né, nunca estar satisfeito. Então é muito E importante. vou te falar, Nessa, depois que a gente consegue trabalhar todos esses pontos que a gente está colocando aqui, né, em relação a essas limitações, frustrações, enfim, é uma liberdade. Você viver em paz, não é com você mesmo. Sem estar se cobrando de ser perfeito em tudo, de ser bom em tudo, de ter um bom desempenho, em todas as atividades que faz. Então, Sabendo a liberdade de você poder lidar com isso, né? isso, sabendo que você também não vai agradar a todo mundo. Então é uma sensação mais de liberdade, de paz interior, que é muito importante. Eu Com acho. certeza. Então, assim, valorize realmente, né, o que há de melhor no seu filho, para que ele realmente consiga construir uma boa autoestima, né, que essa autoestima realmente seja fortalecida. É isso mesmo. Então é isso. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo, que esse conteúdo realmente tenha muita relevância aí. Isso, E que se você gostou, curta, compartilhe com outros pais que também estão precisando dessas informações. Então, assim, vamos tentar divulgar ao máximo, porque como a gente colocou aqui, é um tema, assim, que é bastante presente no consultório, nas terapias, né? As pessoas vão buscar esse fortalecimento da autoestima. Então, assim, acredito que essas informações aí vão dar uma help, né? para vocês para você com o seu adolescente. Tá joia? Então, é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.